Vamos falar sobre ciclo de mulher, então? Vamos falar? Ciclo de mulher, existe isso? Cara, é que assim, ó, vamos lá. A gente só Não é ciclo menstrual. Não, pode ser, pode ser. Você vem menstruando regularmente? Não, mas vamos lá. Existe muita mulher, né, que usa hormônio e não considera o uso, né? Por exemplo, anticoncepcional oral, né? É Então, hormônio. anticoncepcional oral É uma bomba de na progesterona, verdade, estrogênio. na verdade, é uma combinação de 2 hormônios e que as mulheres têm a tendência de, a partir, né, da adolescência, utilizar cronicamente, né? Não vou entrar em detalhes dessa questão, mas vamos lá. Menina senta no consultório e ela deseja performance, entendeu? E ela tem a pretensão de utilizar esteroide anabólico. Existe esteroide anabólico que a mulher pode usar que não traria tanta reação adversa como virilização, masculinização? Sim, tem. Eu vou citar os principais, tá bom? Que não causam a virilização. Ou que muito pouco causam, entendeu? Claro que é dose dependente, né, irmão? Que virilização, para quem não sabe, é trazer traços Caracteres masculinos masculinos, na exatamente. mulher. Mas vamos lá. O que eu mais gosto, oxandrolona. Mas tem um outro que ainda é miligrama por miligrama, é mais potente e até com menos para efeito, que é a oximetolona, entendeu? Que é o Hemogenin. Só que qual que é o problema do Hemogenin? Durante muito tempo, ele era vendido só em farmácias na posologia de 50 miligramas. Isso é muito, cara. É muito, entendeu? E hoje, graças à Anvisa, a Anvisa liberou, né, na categoria C5. O que é a categoria C5? São medicamentos liberados sob prescrição médica para manipulação, entendeu? Então, hoje a gente pode manipular 5 miligramas de oximetolona, que é o Hemogenin para mulher. Cara, é um esteroide anabólico muito bom, que traz muito anabolismo para a mulher sem trazer androgenicidade. Então, são as 2 drogas preferidas que eu utilizo no meu consultório, oxandrolona e oximetolona. Dose, geralmente, 3 a 5 miligramas, não uso mais do que isso. 8 a 12 semanas, não precisa fazer TPC, e nessas doses a gente não bloqueia eixo hipotálamo, hipófise gonadal. Ou seja, a menina continua menstruando, a menina continua ovulando. E para curiosidade, né, para as meninas que não sabem, 5 miligramas de ossa são 50 vezes o que o corpo dela produziria. Exatamente. Então, e mesmo assim, é uma dose extremamente baixa. A oxandrolona hoje é o esteroide anabólico disparado mais estudado, né? Sim. Tem um estudo muito bonito, feito em 1900. Para que ela foi feita? Na verdade. Aí que tá. Em 1962, foi feito um estudo muito bonito, tá? E esse estudo, qual que foi a principal função desse estudo? Crianças com déficit de crescimento, certo? Crianças com a epífise óssea ainda aberta, ou seja, ainda em fase de crescimento, mas com distúrbio do crescimento. Na época, utilizava-se muito hormônio do crescimento, GH, né? E metiltestosterona também, que é testosterona oral, certo? Só que o que se acabava vendo? Apesar das crianças terem um estirão num curto espaço de tempo, a epífise óssea se fechava muito rapidamente. Então, encurtava o período de crescimento, entendeu? E aí foi feito um teste com 5 miligramas de oxa por 5 anos com essas crianças, entendeu? O que se viu? Que eficácia e segurança trouxe benefício no crescimento, mantendo o tempo do fechamento da epífise óssea, ou seja, não encurtou o espaço e não trouxe dano colateral nenhum. Gente, eu tô falando de 5 miligramas por 5 anos em criança, sem trazer dano colateral. Fora a parte anabólica que a oxandrolona pode trazer, entendeu? Mas essa não era o principal propósito, entendeu? Então, a gente tá falando, cara. Ela não foi criada para utilização em pessoas com queimaduras? Isso, na verdade, doenças consumíveis, né? Grandes queimados, anemias crônicas, cânceres que consomem peso, por exemplo, câncer gástrico, que consome muito peso, né? A gente chama isso de doenças consumíveis, né? Então, esse foi o principal propósito da invenção da oxandrolona. Mas hoje, ela já é reconhecida como um medicamento de performance e a Anvisa libera na categoria C5, né? Não existe produção em massa, né? Mas o médico, sob prescrição, pode prescrever no balcão ali da farmácia de manipulação.
Já que tu entrou nesse assunto para as mulheres, me conta uma coisa. Ah, Mulher que usa o anticoncepcional, o aham. quanto isso atrapalha ela pro ganho de massa muscular e Na performance? verdade, Ou não atrapalha? na verdade, diminui o poder anabólico do próprio esteroide, né? Entende? Não, mas por exemplo, ela quer evoluir e ela usa anticoncepcional. Tá. Antes de pensar em usar outra coisa, isso atrapalha os ganhos dela? Seria melhor ela É suspender que, o cara, uso? é que vamos lá. O Considerando uma menina estrogênio, que treina o bem. estrogênio, ele é um hormônio muito complexo, tá? A falta dele traz inúmeros riscos e o excesso dele traz inúmeros riscos, entendeu? Então, o que acontece com uma menina que utiliza estrogênio e esteroide anabólico? É muito difícil a gente controlar os níveis de testosterona versus estradiol versus progesterona. É mais difícil, entendeu? Então, o que acontece? Eu posso trazer mais colateral para esse paciente. Porque, mano, onde é que está o colateral? Está na desregulação. Cara, eu posso manter tua testosterona em 2.000 o ano inteiro, regular, tu dificilmente vai ter dano colateral, mano, a curto prazo, entende? Claro que a longo prazo é outra história, a gente não tá falando disso, entendeu? Agora, o cara que tá sempre oscilando o eixo, uma hora aplica a cada 8 dias, depois aplica, ele tem o eixo descontrolado. Aromatização, redução em DHT. É muito mais difícil eu trazer performance para esse tipo de paciente, entendeu? Então, consideramos que a pessoa que não tem a patologia, que não precisa, porque tem mulheres que precisam, né? Tem indicação clínica, né? É, para aquelas que não têm patologias, que só usam contraceptivo, então Eu para oriento, elas, eu oriento, tira fora. eu oriento retirar o anticoncepcional oral, colocar um dispositivo intrauterino, geralmente não hormonal, e aí sim a gente entra com esteroide anabólico. Essa que é a minha recomendação dentro do Porque consultório. isso aí, a maioria das meninas É. utiliza anticoncepcional, então, Sabe por quê, às Anderson? vezes, segura a evolução dela E por outra, né, causa Anderson? do. Vamos ser bem sérios, cara. É o mínimo necessário, né, cara? Entendeu? Tá, tu quer evoluir. A gente vai utilizar o mínimo necessário para tu ter essa evolução. Para quê? Para diminuir dano a curto, médio e longo prazo.